Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar novamente sobre terapia hormonal, dessa vez sobre terapia hormonal fracionada. Confesso que eu tô ficando cada vez mais nervosa de trazer esse tópico aqui pro canal, porque sempre que eu libero um vídeo relacionado a esse assunto surge uma polêmica, rola uma treta. Tem coisa que eu falo, que a galera fica super reativa nos comentários. Daí eu vou, teimo de responder e vira uma bola de neve, aquela coisa. Mas eu sei que é sempre uma demanda de vocês, é sempre um interesse de vocês consumirem esse tipo de conteúdo meu. Inclusive eu agradeço muito todo mundo que vem aqui, assiste e me dá crédito sobre o que eu falo. É igual eu sempre falo pra vocês, não sou endócrina, não sou médica, não sou nada. Mas o pouco que eu passo aqui pra vocês, eu tô passando com responsabilidade. Então, é isso, eu não posso falar nada baseado em achismo, em disse-me-disse, em aconteceu assim com X pessoa, vai acontecer com todo mundo. Acho que o recado ficou dado, mas então, esse tipo de conteúdo só vai aparecer aqui no canal quando acontecer alguma mudança na minha terapia hormonal pessoal, porque é assim que funciona, eu só posso passar pra vocês o que é a minha experiência. Eu recentemente adaptei essa questão na minha terapia hormonal e vim aqui passar as minhas impressões pra vocês. Não é de hoje que eu comento com vocês sobre o eterno dilema do uso dos antiandrógenos, que por um lado, quando você usa eles de maneira eficiente, com uma dosagem legal, frequentemente você vai potencializar a sua terapia hormonal e os resultados que você vai ter a curto, médio e longo prazo. Mas por outro lado, você está diminuindo drasticamente a sua testosterona e também junto com isso está indo ali pelo ralo a sua libido sexual. Porque eu não sei se todo mundo sabe exatamente como funcionam os antiandrógenos, eles ajudam a bloquear a testosterona para que o estrogênio, a progesterona, os hormônios que a gente está repondo no nosso organismo ajam de uma maneira mais eficaz, mais livre de influência da testosterona. Para muitas meninas eu já notei que isso não é problema, tem meninas que se sentem até mais à vontade, não tendo a vida sexual tão ativa, não tendo tanta libido, e eu preciso confessar que apesar de eu gostar de ter a minha libido, de ter a minha vida sexual ativa, eu tenho que admitir que nos momentos em que meu estrogênio está muito alto, minha testosterona está muito baixa, eu tenho zero libido, eu viro uma pessoa mais prática, mais produtiva. Parece que o tempo que seu cérebro ficava se ocupando pensando em sexo, em satisfazer essas vontades carnais, você está ocupando com outras coisas. Mas assim, isso é uma questão de autoconhecimento, cada pessoa vai saber até onde pode ir em determinada coisa. Eu lembro que eu aprendi em um dos meus últimos relacionamentos que eu não me sentia tão bem a longo prazo, não tendo libido, porque aquilo era, a vida sexual é uma coisa que faz parte da minha vida e eu precisava disso. Dito isso, eu deparei alguns dias atrás com algumas meninas discutindo essas questões essa opção de fracionar a terapia hormonal num desses fóruns aí de discussão pela internet afora, principalmente no Facebook. Então, galera que fica muito chateada comigo, que eu não vou lá responder comentário, falar o que pode, o que não pode usar e tal. Nesses fóruns nesses fóruns de internet, geralmente a galera vai passando dica, mas é claro, a gente tem que usar o bom senso, tem que lembrar o que vai fazer bem para nossa saúde a longo prazo ou não. Então nunca subestime o acompanhamento médico, tá bem? E aí eu tava vendo essas meninas conversando sobre isso e eu fiquei bem intrigada. Então basicamente a ideia é fracionar o uso do bloqueador de testosterona para diminuir o efeito dele e consequentemente não comprometer tanto a libido. Do quê? Daí eu comecei a fazer isso na minha terapia hormonal pessoal. Eu utilizo o acetato de ciproterona, que é a versão genérica do Androcur, que é o antiandrógeno mais indicado mesmo para terapias hormonais por conta da potência dele, ele é mais forte. Então, fazendo um comparativo da época em que eu utilizava um comprimido inteiro para agora, a diferença realmente é gritante. O acetato de ciproterona é um medicamento que ele age muito rápido. Você pode estar com a testosterona elevada, com libido, vamos dizer assim, no ápice, num dia, passam 2 dias, você está zerado e você pensa, o que está acontecendo aqui? O acetato está acontecendo ali, literalmente. Então, ao invés de passar a tomar um comprimido que é de 50 miligramas, o que eu uso particularmente, tá? Da minha receita, gente, pelo amor de Deus. Eu passei a fracionar esse comprimido em 4, então, né? 50 miligramas dividido por 4, que dá 12,5 miligramas, acredito eu. E eu faço essa divisão pelo cortador de comprimido mesmo, tá, gente? Tem esse
Tem esse objeto que você compra na farmácia, que é bem prático. Você fraciona ali o seu comprimido em quantas partes você quer. Geralmente ele tem um risquinho para poder te ajudar a cortar no meio. Eu comecei a notar, assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, que realmente aquele efeito de derrubar a testosterona não estava sendo tão forte quanto costumava ser antes. Porém, eu sei que a minha terapia hormonal tá surtindo efeito, porque os efeitos colaterais que eu tinha, que eu costumava ter com o medicamento repositor hormonal, seja Perlutan, seja Diane, seja Nativa, qualquer um, eu continuei sentindo. Então, na minha cabeça, aquilo meio que se traduziu como: tá dando certo, você tá conseguindo bloquear uma parte da sua testosterona sem necessariamente matar a sua libido, e o seu estrogênio ele tá conseguindo chegar ali e fazer o que ele tem que fazer. Bom, tomara que ele esteja conseguindo fazer o que tem que fazer, ele não esteja fazendo somente aquela zona no nosso cérebro que a gente fica emotiva, explosiva, com raiva. Eu tive muitos picos de raiva essas últimas semanas na verdade, mas de alguma forma eu senti que tá melhorando. Eu tô achando um equilíbrio ideal para o meu perfil, sabe, de terapia hormonal, porque eu descobri que não é só a questão da aparência, a questão da estética que importa pra mim. Tem a questão dos níveis hormonais e do meu humor também. Então, eu quero ter uma terapia hormonal que ela vá ser eficaz na questão estética, mas que ela não vá comprometer tanto o meu emocional e também não vá me privar da minha vida sexual. Entende? Vem como tem várias caixinhas que eu, Priscila, coloquei, estabeleci que eu quero que a minha terapia hormonal se encaixe na maior parte delas. Por isso que é muito interessante a gente reforçar que não existe uma receita perfeita para todo mundo. Cada organismo vai agir de uma maneira diferente, cada genética vai ter uma resposta diferente também. Tem pessoas que podem ter reações alérgicas, podem ter intolerância a algum tipo de medicamento ou outro, e também tem essas questões pessoais, essas preferências pessoais. Então, eu acho que o assunto da terapia hormonal ele é tão delicado, e por isso que eu trato ele com tanto cuidado e responsabilidade aqui, e acabo me metendo em encrenca com um monte de gente tretando comigo nos comentários, justamente por conta disso. É uma coisa que ela não tem uma única resposta, sabe? É uma coisa que ela vai se adaptar para cada tipo de pessoa. Qual que é o nosso papel como pessoas trans para deixar isso cada vez mais fácil para as próximas gerações? É a gente estar sempre ali, não só fazendo um acompanhamento médico, mas passando para os profissionais da área da saúde como a gente se sente, o que a gente quer com a terapia hormonal, da mesma forma que eu estou fazendo e estou colocando aqui quais são as minhas preferências. Passar também o que às vezes incomoda a gente. Me incomoda muito, às vezes, ter que utilizar algum medicamento que eu sei que ele vai deixar o meu emocional muito, muito deteriorado. Então, assim, eu acho que de pouquinho em pouquinho, com essas informações que a gente vai passando para a comunidade médica, às vezes a gente pode conseguir fazer com que as coisas mudem, que a gente passe daqui a algum tempo ter medicamentos feitos especialmente pra gente, porque isso ainda não é a realidade. Tanto dos meninos trans quanto para as meninas trans, a gente ainda tem que lidar com medicamentos, né? Eles são feitos com uma finalidade específica, que não tem nada a ver com transição, mas eles têm um efeito colateral que ele vai coincidir com os objetivos que a gente quer na transição, e a gente acaba adaptando isso. Então, o que eu quero é que daqui a algum tempo, quanto antes, né, a gente tenha medicamentos que são feitos e pensados diretamente pra gente. E eu acho que a gente olhar a nossa terapia hormonal e nossos cuidados, né, na nossa transição com mais responsabilidade, com mais transparência e com acompanhamento médico vai acabar ajudando a gente nesse sentido. Então, o que eu queria dividir com vocês aqui é que eu, Priscila, adaptei a minha terapia hormonal para fazer esse fracionamento do uso do antiandrógeno. É uma coisa que eu acho que no começo está dando certo para mim, lembrando que eu estou aqui no momento de curto a médio prazo, ainda não sei o que vai acontecer a longo prazo, então consequentemente eu venho e trago um vídeo mais pra frente contando para vocês o que eu achei a longo prazo. E é claro, vou abrir os comentários sim, eu já pensei muito em parar de deixar os comentários liberados nesse tipo de vídeo por conta das tretas que acabam rolando, mas eu acho que acaba perdendo sentido, né? Eu não quero que vocês estejam aqui pra me ouvir e ficarem caladas e tipo assim, aquela coisa ditatorial. Não, a gente vai fazer essa troca sim, eu vou respirar fundo e não vou criar treta com ninguém, esse espaço é aberto, todo mundo pode falar, a opinião de todo mundo é válida, mas é claro, gente, com
responsabilidade e baseando nossas, sabe, as informações que a gente passa em fontes seguras, fontes confiáveis, fontes sérias. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Desculpa se ele ficou meio confuso, mas é porque era uma novidade que eu queria passar para vocês, como eu sei que vocês adoram quando eu faço esse tipo de conteúdo relacionado à terapia hormonal. Se vocês gostaram, se foi útil, por favor, clique em gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou não é inscrita. Manda para suas amigas que gostam de conteúdo relacionado à terapia hormonal também. Um beijo para vocês. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!